Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, estado do Rio, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título O tempo chegou, é hora de agir, e está baseada no capítulo 4 de João, o Evangelho de João, versículos 31 a 38. Vamos ler. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Ele, porém, respondeu: Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Outra tradução diz: levantem os olhos e vejam. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia como que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. O tempo chegou. É hora de agir. Jesus disse: levantem os olhos e vejam. Despertem, olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Essa passagem que lemos está contida num outro trecho bem maior, que vai do versículo 1 do capítulo 4 de João até o versículo 42, é uma narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eles estavam, Jesus e seus discípulos, caminhando ali pelo território de Samaria, chegaram perto da cidade de Sicar, onde havia um poço chamado Poço de Jacó. E então Jesus ficou por ali sentado, descansando, enquanto os seus discípulos foram à cidade comprar comida, porque estava quase na hora do almoço. Mas enquanto eles estavam para a cidade, Jesus estava ali sentado, chegou uma mulher para tirar água do poço. Então Jesus começou uma conversa com ela, querendo compartilhar com ela a graça de Deus. Pediu um pouco d'água e a mulher tratou Jesus com uma certa rudeza. Jesus não se abalou com isso, continuou a conversa e disse para aquela mulher: ao invés dessa água que você tira do poço, eu posso lhe dar água viva, água da vida. E então, no decorrer da conversa, a mulher foi percebendo quem era Jesus. E por fim, ela disse: eu vejo que o senhor é profeta. E eu queria que me explicasse por que vocês adoram num lugar e nós adoramos em outro. E Jesus disse para ela: a hora vem e a hora já chegou em que nós vamos adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. A adoração e o relacionamento com Deus não está restrito a nenhum lugar, nenhum templo, nenhuma hora e nenhum ritual, mas é algo entre Deus e o homem. A hora
de acontecer isso, já chegou. E continuando a conversa, a mulher chegou à conclusão que Jesus era o Messias que Deus tinha prometido. E ela então resolveu ir à cidade para chamar os seus conterrâneos, os cidadãos de Sicar, para conhecer esse que era, segundo ela tinha percebido, o Messias, quer dizer, o Cristo que Deus tinha enviado. E os discípulos voltaram da cidade com a comida justamente nessa hora que a mulher estava indo embora. E Jesus então ficou ali sozinho e eles disseram: agora nós trouxemos comida para o Senhor, então come. E Jesus então disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Ele disse: a comida que eu tenho, meu alimento, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Então, em seguida, Jesus fala da colheita. Nesse pequeno trecho que lemos, nós temos lições muito preciosas. Lições que têm a ver com esse título que nós demos à nossa mensagem. O tempo chegou, é hora de agir. E para ensinar isso aos seus discípulos, ele usou duas metáforas. A primeira metáfora é a da comida. Jesus disse: precisamos fazer a obra como quem tem fome. Preciso eu fazer a obra daquele que me enviou e terminar essa obra enquanto é tempo, é hora de agir, é hora de fazer a obra. Então, vocês acham que eu tenho fome e eu comeria realmente a comida que vocês trouxeram, mas a minha comida agora é fazer a obra de Deus. Precisamos fazer a obra como quem tem fome. Lá na tentação no deserto, Satanás disse para Jesus: você é o Filho de Deus, então você pode transformar essas pedras que estão aqui no deserto em pão para comer. E Jesus estava com muita fome, porque ele tinha jejuado durante 40 dias. Mas Jesus respondeu a Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo: nesse momento eu tenho fome, não de pão físico, mas eu tenho fome de Deus, da sua palavra, de fazer a sua obra. O Espírito tinha descido sobre ele lá no batismo, no Rio Jordão, e ele agora então, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, para libertar os oprimidos, os cativos, para salvar os perdidos, para libertar de Satanás aqueles que estão endemoniados. Esta era a obra que Jesus veio fazer. A mulher não entendeu quando Jesus tinha falado para ela da água da vida. Os discípulos também não entenderam que comida era essa. Mas Jesus quis usar esta metáfora para dizer: precisamos fazer a obra como quem tem fome, uma fome premente de cumprir o mandado de Deus. A outra metáfora que Jesus usou aqui foi a da colheita. Depois de falar com os seus discípulos sobre a comida, o alimento
que para ele consistia em fazer a vontade daquele que o tinha enviado e terminar a sua obra, Jesus disse para ele: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Ou, como diz outra tradução, levantem os olhos e vejam. Os campos estão maduros para a colheita. Esta é a metáfora da colheita. Precisamos fazer a obra de Deus como quem corre contra o tempo, contra o prejuízo. Primeiro Jesus diz para eles: olhem o tamanho do campo. Olhem para o mundo. Quantas almas há no mundo que precisam da graça e da misericórdia de Deus? Precisam da salvação, da libertação, da cura. Precisam da restauração, precisam de alegria, de paz e de esperança. Olhem o tamanho do campo. Olhem que já está maduro. Vocês falam, é o costume, e isso é a ciência popular. Depois de semear, é preciso aguardar 4 meses para a ceifa. Mas aqui não. Mal a semente foi lançada e a colheita já está aí. O produto já está pronto para ser colhido. Jesus estava se referindo ao fato de uma conversa breve com aquela mulher tinha resultado que ela foi à cidade trazer os seus conterrâneos para ouvir Jesus, para conhecer Jesus. E, de fato, depois que eles conheceram Jesus ali na beira do poço, eles convidaram Jesus para entrar na cidade. E diz a palavra que Jesus ficou 2 dias ali com eles. E diz a palavra que muitos creram. Portanto, a colheita já estava pronta. Ou melhor dizendo, os campos já estavam maduros. O produto já estava na hora de ser colhido. Para colher, precisamos de muito mais gente do que para semear, não é verdade? Semear é fácil, né? O campo arado, pronto. Poucas pessoas semeiam um campo e hoje em dia até se usa máquinas para isso. Mas para colher é preciso mais trabalho, é preciso mais pessoas. E quando a colheita é manual, então mais pessoas do que para semear. E outra coisa, a colheita tem que ser rápida para que o produto não se perca. É assim a metáfora da colheita. Precisamos fazer a obra como quem corre contra o prejuízo, com urgência, com rapidez, para que ninguém se perca. Jesus diz assim: os campos estão maduros para a ceifa. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Nesse mesmo Evangelho de João, Jesus disse, capítulo 20, versículo 21, depois da sua ressurreição: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quando Jesus fala da comida que ele tem que comer, se refere à primeira parte dessa palavra. Assim como o Pai me enviou, ele foi enviado por Deus. E quando Jesus falou da colheita, corresponde à segunda parte dessa expressão: eu envio vocês. Levantem os olhos, vejam os campos. Entrem nos campos, porque os frutos estão maduros, e colham as pessoas que precisam ter a vida eterna. Que Deus nos abençoe.